Chesf e o Governo do Brasil apresentam... Eu gosto muito de problema, eu gosto até de oposição, mas contanto que haja lealdade, um jogo limpo, um jogo claro, né? Primeiro de abril de 1964. Tanques e metralhadoras estão nas ruas de todo o Brasil. Era o golpe que derrubou o governo Jango e dava início a uma ditadura militar no país. Em 64, em alguma medida, a gente pode dizer que é um acerto de contas, né, dos coronéis de 54, que tentaram derrubar Getúlio e terminaram conseguindo levá-lo ao suicídio, com a imagem, com a lembrança, com o mito Getúlio, através de Jango, derrubando Jango. O poder instituído naquele tempo, da ditadura, era mesmo de uma coja de aproveitadores, entendeu? Isso existia muito, e de mediocres a serviço do poder. Um sujeito que nunca teve nada, e que sempre que se ligar a um certo coronel de influência, a um certo general, vai subir. Pronto, se ligava. É gente sem caráter, sem muita personalidade. Quando foi decretado a prisão aqui de Miguel Arraes, dia 31, a gente não sabia para onde ia. Você não tinha ideia do que ia acontecer. E foram muitas pessoas, muitos companheiros presos, torturados, muita gente sem ter nada a ver com a luta política, injustiçados. Enfim, foi uma luta muito difícil. 11 de abril de 1964. No Recife, as tropas ainda estão em praça pública e o golpe militar é festejado. Mas uma multidão vai às ruas por um outro motivo: dar boas-vindas ao novo arcebispo da cidade. Eu vim em carro aberto, havia gente dos dois lados das calçadas e fomos diretos à pracinha do Diário, em frente à igreja de Santo Antônio. E houve um momento em que eu disse: ninguém se iluda com o novo arcebispo. Procurarei estar de porta e coração abertos para os revolucionários, os não revolucionários, os antirrevolucionários. Dom Helder Câmara foi um dos mais influentes personagens da Igreja Católica no Brasil do século XX. Quando ele comandou a Arquidiocese de Olinda e Recife, entendia que a Igreja deveria opinar e interferir nos problemas políticos e socioeconômicos do povo. E foi por essa postura que o arcebispo entraria em atrito com os militares. E foi sistematicamente censurado. Uma das primeiras coisas que Dom Helder sofreu quando chegou aqui foi ser procurado por um coronel do Exército com a lista de nomes de padres que Dom Helder deveria tirá-los da diocese. A lista era encimada por Dom Lamartine Soares, que era o bispo auxiliar, já era o bispo auxiliar do arcebispo anterior. Dom Helder, com aquela voz dele bem característica, virou-se para o coronel e disse: está faltando um nome aqui, coronel. Está faltando aqui o nome do padre Helder. Em represália à sua atuação, Dom Helder sofreu de tudo. Em 2 ocasiões, teve sua residência metralhada por homens encapuzados. Assessores seus foram presos. Era comum a publicação de artigos na imprensa classificando o arcebispo de comunista ou demagogo. Um padre foi torturado e morto. O padre Henrique saiu para uma palestra com jovens e não mais voltou. Aí eu saí procurando notícia do padre Henrique. Fui a delegacias, não havia nenhuma notícia. Fui a hospitais, nada.
Aí me deu aquele claro. Disse, vamos ao necrotério. Quando cheguei lá, a notícia que havia é que não havia nenhum padre. Havia 2 cadáveres desconhecidos. Digo, este é que eu quero ver. Quando eu cheguei, era o Padre Henrique. Quando nós chegávamos ao cemitério, eu recebi o aviso de que se no cemitério houvesse a menor palavra contra os militares, a palavra de ordem era reagir de vez. Aí, quando terminou o enterro, eu disse, meus irmãos, tudo o que nós podíamos fazer aqui na terra, pelo nosso irmão Padre Henrique, fizemos. Vamos rezar mais um Pai Nosso, e depois vamos fazer uma experiência que nunca foi feita aqui em nossa terra. Vamos oferecer a homenagem do silêncio. Vamos sair do cemitério sem uma palavra. Silêncio profundo, vamos oferecer este silêncio. Nunca eu ouvi um silêncio tão impressionante. Era um silêncio que gritava. Com o passar do tempo, o cerco foi se fechando. Logo depois do assassinato de Padre Henrique, foi um grupo de polícia paralela que entrou na portaria, afastou imediatamente a funcionária, desligou o sistema telefônico, sentou no birô. Um deles ficou tomando conta de uma única linha liberada para ele. O Jiriquiti, como nós chamávamos, era a sede da Igreja do Nordeste. E a partir daí, somente eu e Dom Lamartine e os funcionários que estavam encontrados, 23 ao todo, fomos colocados numa sala para que eles dessem uma batida. Era uma maneira que os militares tinham de tentar enfraquecer Dom Helder. Até que em outubro de 1970 veio o duro golpe. Para mim o principal foi, aquela coisa mais séria, foi quando um dia houve uma ordem partida da Segurança Nacional para jornais, rádios, televisões, dizendo que eu não existia. O governo militar do Brasil determinou que a imprensa não poderia sequer mencionar o nome de Dom Helder. Dom Helder era uma cobertura diária, era um setor. Tinha um setorista cobrindo Dom Helder. E tudo que ele fazia ou dizia, a gente mandava para São Paulo. E não saía. Nós, repórteres, nós, redatores, no entanto, fazíamos a nossa parte. Se ia sair ou não ia sair, é outro assunto. A imprensa nanica ainda tentava furar, mas a imprensa nanica também sofria censura prévia. O pessoal pegava, os censores pegavam os exemplares dos jornais e se citava alguma coisa de Dom Helder lá em qualquer contexto, eles cortavam.